A leste, nada de novo. Há apenas as mais recentes ameaças de Trump, ou seja, um Irão na Idade da Pedra, uma saída da NATO e uma gigantesca estátua de ouro. Por cá, comemoraram-se hoje os 50 anos da Constituição Portuguesa, numa altura em que tanto se fala em mudá-la. Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Ontem de madrugada, Trump falou longamente ao mundo e não disse nada de novo. A guerra continua, portanto, mas antes Trump, no mesmo dia, tinha dito algo que já se adivinhava, mas disse-o Luís Pedro Nunes com toda a clareza. Está com uma vontade de sair da NATO? Não, ele sai com vontade de terminar a guerra, sair da guerra. A questão da NATO aparece como uma possibilidade para sair desse beco. Há duas realidades mesmo, cada vez mais distintas. Uma é a realidade que os americanos consomem, que é produzida pelo Trump. Todos os dias o regime já mudou, o objetivo nunca foi mudar o regime. A guerra é apenas uma parte do que se passa nos Estados Unidos e que tem uma consequência que é o aumento do preço da gasolina, que é o que mais irrita, de facto, na questão da guerra, que está lá longe e que é algo muito difuso, mas que tem espaço para que os tribunais bloqueiem o salão de baile e isso irrita muito o Trump. Tem espaço para que hoje demita a procuradora-geral, que eu não consigo perceber o que é que ela podia fazer mais para agradar Trump. Tipo a mais corrupta da história. E na tentativa de que ela não vá depor daqui a uns dias sob juramento sobre os Epstein Files, mas em princípio irá. Está também a pensar demitir a sua porta-voz porque culpa de ter tão má popularidade junto à imprensa. Quer dizer, as coisas nos Estados Unidos continuam a acontecer para além da guerra, embora nós estejamos a olhar nisto numa outra perspectiva, que é a da crise energética, a crise do gás natural, a crise que se perspectiva a nível alimentar e de crise humanitária, que vai acontecer quando faltarem os fertilizantes agora, já na plantação agora em África, e que depois se irá repercutir no arroz da Ásia. E isto não chega aos Estados Unidos. Trump, neste momento, está a disparar para todos os lados no sentido de tentar ver quais são as suas possibilidades de sair da guerra e declarar a vitória. E em todas as possibilidades que lhe colocam em cima da mesa, ou que ele coloca em cima da mesa, que é aumentar a pressão militar, colocar botas no terreno, na ilha de Carg, e o risco que isso coloca. Sair neste momento e criar uma narrativa de vitória. Ou chamar os parceiros natos para o Estreito de Hormuz, para dizer para os ajudar, e no momento em que eles lá estiverem, a Marinha Britânica, a Marinha Francesa, algo que se faz tarde, sai e deixa-os lá e declara a vitória. Evidentemente que este é o cenário que mais lhe agradaria. O que acontece é que isto é uma ratoeira que os ingleses e que os franceses e outros que tais conseguem perceber à distância que não querem, à qual não caem. Porque este era evidentemente o panorama que melhor caía a Trump. E para isso o discurso dele direcionou-se totalmente para a NATO e para os parceiros NATO e para as marinhas desses países. Porque, de outra forma, era incompreensível que de repente se tivesse tornado o centro da sua discursividade e a sua vendetta pessoal tivesse
virado para aqui, quando ele próprio diz que não precisa desta marinha, porque já tem a vitória, já declarou vitória. O que ele quer, de facto, é colocar ali um outro aparato militar para que possa retirar dali a marinha americana. Para terminar, Luís Pedro. Agora, sair da NATO não é carregar um botão e isso acontece. Sair da NATO é algo complexo. Tem que ter a aprovação de 2/3 do Congresso. do Senado. É uma operação complexíssima e, aliás, era mau para a Europa, mas também era bastante mau para os Estados Unidos. Só os 80 mil militares que estão estacionados em bases de NATO, nas dezenas de bases de NATO por toda a Europa, as bombas que estão estrategicamente colocadas, seja na Bélgica, na Turquia, que tinham sido retiradas, a América perdia estratégia e perdia a capacidade de se colocar no mundo. Portanto, há aqui um aparente bluff de Trump, com Trump nunca se sabe, mas acima de tudo uma vontade de envolver a Europa para criar uma saída para esta guerra. Agora, não está a conseguir e isto vai obviamente, ou em princípio, levar aquele não se esqueça de que os europeus se recusaram a cair na ratoeira que ele criou. Pedro? Só uma última coisa. Está neste momento criada no trumpismo talking points que são o seguinte. A Europa só tem o seu welfare state, o seu estado social, a sua saúde gratuita, à conta de 50 anos dos contribuintes americanos terem pago a defesa dos europeus. E isso é um discurso que está a ser neste momento bombardeado nas televisões trumpistas e que vai direcionar um novo ódio contra os europeus que vamos ter que esperar por ele. Pedro? Bom, posso começar pela NATO. A questão da NATO, Luís Pedro já explicou que sair da NATO para os Estados Unidos não em tese não é tão fácil assim por causa da aprovação que é necessária e por causa da movimentação de tropas, de arsenais e tudo mais. Mas o que pode acontecer claramente é haver um desinvestimento tão grande na NATO que de facto seja uma saída sem precisar de uma formalização da coisa. A questão é que eu penso que a NATO com os Estados Unidos já não está morta, mas está em estertor, quer dizer, porque Mas se mudar o presidente à volta a dar? Quer dizer, quando se estabelece a falta de confiança entre aliados, é muito difícil recuperar isso, quer dizer, e lá está, é como a história das possíveis negociações do Irão e dos Estados Unidos. Quando estabelece uma falta de confiança, este tipo pode vir outro atrás, portanto, e a Europa... Ao menos isto fez perceber que a Europa precisa de criar o seu próprio esquema de defesa, enfim, com um parceiro ótimo na América do Norte, espero eu, que seja o Canadá. Mas isto é um sinal, a saída da NATO também é um sinal, quer dizer, é uma espécie de desistência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deixaram com isto completamente ser uma referência, ainda era uma referência para muita gente, para o mundo ocidental, uma referência de muitos valores importantes que foram conquistados, que os Estados Unidos ajudaram a sociedade ocidental a conquistar, uma referência de alguma abertura ao multilateralismo, apesar de todos os atentados que os americanos fizeram, e está a deixar de ser uma referência naquilo que eu julgo mais importante, que estão a desistir da democracia. Está a haver uma desistência clara. O Luís Pedro falava das pessoas, dos americanos, daquelas coisas que nós vimos nos inquéritos. Quer dizer, claro que a popularidade de Trump nunca esteve tão baixa, mas tu vês o discurso de uma base importante de republicanos e aquilo é verdadeiramente assustador, porque perdeu-se muito daquele amor que havia, o que nós percepcionávamos que havia pela democracia. As instituições estão em colapso completo. Colapso completo. Eu já disse aqui uma vez, mas volto a dizer, as instituições não são tão sólidas como nós pensamos que elas muitas vezes são. Depende de nós pensarmos que elas são. Claro, elas exatamente. São sólidas, nós acreditamos que elas são sólidas. E são feitas por homens e por mulheres e nós não somos nada sólidos. Quanto à guerra, é muito difícil olhar para qualquer coisa que o Trump diga e tentar fazer uma análise. Quer dizer, pelo menos para mim é muito difícil.
porque isto muda de dia para dia, é misturado com discursos o Trump teve uma reunião com pessoas da Arábia Saudita em que eles saíram de lá de mãos na cabeça. Que já estamos neste nível. Já estamos neste nível, que ele tratou mal, tratou mal o de facto regente, o filho do pai. Agora, o filho do pai é o filho do pai, é o filho do pai. Agora, todos os objetivos que os Estados Unidos possivelmente tinham falharam. Olha, o urânio enriquecido continua lá. Dá para fazer 10 bombas. Continua. Aliás, Trump já disse que não quer saber daquilo. Afinal, já não quer saber do urânio. Disse? Anteontem. O regime está ótimo. Está sólido. Por acaso, Está eu acho que sólido. ele salvou o regime. Eu acho também. Ele salvou o O Jorge Almeida salvou. Fernandes tem um artigo hoje interessante. Salvou Como o é que regime. o regime pode estar fortalecido? Claro, não, o regime está mais sólido. O regime estava por um fio. Porque tem mais apoio popular do que de certeza tinha antes. Enquanto durar a guerra, o regime está Claro, ótimo. depois as consequências. Ele conseguiu fazer transições que não estava a conseguir Há fazer. umas consequências muito À conta deles a interessantes. matarem os- A primeira O regime precisa da consequência guerra é que o para durar, Estreito de para Hormuz sobreviver. não era utilizado como arma há muito tempo. E parece que o Irão descobriu que tem ali uma arma de destruição maciça. Já o tinha feito na guerra do Iraque. Sim, mas guerra com o como Iraque. desta vez, a arma é uma arma de destruição maciça. Estabeleceu a maior crise económica que nós vamos ter nos últimos anos. De certeza que isto vai acontecer, já está a sentir, vai piorar. E fez com que o Médio Oriente vá explodir completamente. Quer dizer, é uma bomba. Se já estava como estava, agora vai ser uma coisa única em termos de estabilização e com Israel ali à porta, que não vai deixar que a guerra acabe em 2 ou 3 semanas. Aliás, só para acabar, devo dizer, não é possível dizer-se que a guerra acaba. Porque Israel vai dar continuar. Não, e não é só. É porque as guerras não acabam quando por decreto. Quando por decreto. E é preciso que o Irão queira, deixe os Estados Unidos irem embora. Assim. Por decreto, portanto, Podes e pegar na mantenho a minha ideia, Eu Daniel. acho que isto vai evoluir, cada vez parece menos, mas eu ainda estou convencido que vai haver boots on the ground. Muito bem. Eu vou fazer sobretudo uma cronologia. No dia 9 de março, num mês só, no dia 9 de março... Tens 36 minutos. Sim, dá. Acho que dá. No dia 9 de março, o Donald Trump disse, só com coisas que o Donald Trump disse, que a guerra estava ganha, em muitos aspectos, ainda não o suficiente. 2 dias depois, já estava mesmo ganha, aliás, na realidade estava ganha desde o primeiro dia que estava tudo resolvido. No dia 28 de fevereiro, disse que os iranianos deviam tomar o governo, portanto, para a mudança de regime. No dia 13 de março, disse que a mudança de regime não era imediatamente. No dia 1 de abril, disse que o regime já tinha mudado. E que, aliás, os novos líderes que vivem na cabeça dele eram pessoas muitíssimo razoáveis. No dia 2 de março, o objetivo era impedir o programa nuclear, que ele, se bem se lembram, já tinha obliterado na guerra anterior, e destruir as infraestruturas militares do Irão. No dia 7 de março, o objetivo era liquidar as lideranças iranianas, políticas e militares. No dia 1 de abril já era só a reabertura do Estreito de Hormuz por todos os outros objetivos. Que todos estes que eu disse e que nenhum foi conseguido, já estavam conseguidos. E logo depois, no mesmo dia, disse que se calhar até se ia embora, deixando o Estreito de Hormuz bloqueado. Está a fazer concorrência ao político português. No dia 6 de março, só aceitava rendição incondicional. No dia 23 de março, estava a ter conversas muito boas e muito produtivas para chegar a um acordo. Dito isto, desta montanha russa de 30 dias, em que se percebe que há um presidente que não faz a mais pálida ideia do que é que está a fazer. Nada. Ele dizer que vai sair da NATO, desculpem, amanhã pode ser mais NATO, reforçar mais NATO, ter mais países da NATO, sei lá, o Irão entrar para a NATO. Tudo pode acontecer. Eu devo dizer que a saída dos Estados Unidos da NATO seria um favor para a Europa, do meu ponto de vista. Porque eu acho que tem que haver uma coordenação europeia militar, acho que ela não deve existir dentro da União Europeia, não deve haver mais um peso na instituição europeia, que já é quase impossível de governar. Olha, estava feito, era a NATO. Era a NATO sem os Estados Unidos. De qualquer das formas, como Donald Trump já deixou claro
que o artigo 5, que obriga os países a... Que foi invocado quando foi o Afeganistão. É-lhe indiferente. Se é indiferente, a NATO não existe. Sem artigo 5º, não há NATO. Sem a garantia de dissuasão de que se um for atacado, estão todos a ser atacados, a NATO não existe. E portanto, eu hoje não vou gastar muito tempo neste bloco, eu acharia excelente. O que eu olho é para trás e vejo, olho para este homem e penso que a Europa foi a correr, disponibilizar-se para gastar 5% do seu PIB porque um imbecil como este fez esta exigência. Pode ir a dar jeito Isto, de sair da NATO. não, os 5% de PIB não dá jeito porque nenhuma 5% democracia... já não chegam porque as armas estão mais caras agora. 5% do PIB, Está nem tudo. 5% do PIB, nem os Estados Unidos, que estão sempre em guerra, Já não há gastam. tantas assim. Ou seja, 5% do PIB é um absurdo. Os únicos países que gastam mais de 5% do PIB em defesa são ou países que estão em guerra, tipo Ucrânia, Rússia, ou ditaduras ferozes. Mais ninguém gasta 5% do PIB. O que eu estou a dizer só é... eu acho que a marca que Trump deixa, mesmo que ele se vá embora, e estamos todos a partir do princípio que se vai embora. Pergunta ao Bannon, que está sempre a dizer que ele vai mesmo fazer que o ele se vá terceiro. embora, nisto o Pedro tem razão, a confiança entre os Estados Unidos e a Europa não voltarão a existir, como aliás... As negociações entre o Irão e a mesma coisa. O Irão não vai parar o próprio Irão não vai parar esta guerra até ter garantias que não vai ser atacado de novo. Claro. Esta guerra não vai ser parada com facilidade. Agora já adquiriu velocidade e momento. Vai ser extraordinariamente difícil de parar. É uma guerra perigosíssima para o mundo, para o Ocidente. Pode ser uma grande derrota do Ocidente. E, como já se percebeu, Donald Trump resolveu atacar um país sobre o qual não sabia não tinha a mínima ideia, não sabia nada. Ele não percebe o Irão, porque ele, como se diz, transacional, não é? Como tudo é negociável, mandou o Witkoff, que é um homem que está habituado a negociar propriedades, Como ramo ele? imobiliário, e a negociação de vantagens e de dinheiro deixa os iranianos completamente frios. Isto não é por serem persas e terem uma grande civilização, é porque o xiismo é uma doutrina que o Trump ou os americanos nunca conseguirão entender. E, portanto, o fanatismo associado, o sacrifício e a expiação como exaltação pós-terrena, etc. E os americanos sobre isto não sabem nada. É completamente diferente do ethos americano, que é exatamente o oposto. Portanto, há logo aqui um choque de civilizações brutal, que acaba sempre naquela frase que já conhecíamos, já foi dita a propósito dos problemas do Afeganistão e do Paquistão, que é bombardear até a Idade da Pedra, continua a ser que seria um crime de guerra, como toda a gente. Hoje fizeram, bombardearam meio ao ponto de. Mas é uma velha do Irão. frase americana, que os generais americanos, os Schwarzkopf disse a mesma coisa sobre o Paquistão a seguir ao 11 de setembro, etc. Ou seja, quando alguém resiste, por mais odioso que seja o regime que resiste, a América não entende. Sobretudo porque a sua força, a sua superioridade militar é brutal, neste caso. O problema não é esse. O problema é que não há nenhuma estratégia política e nunca houve nenhuma estratégia política e, portanto, tudo isto vai acabar, como se diz, em lágrimas. It will end in tears. Mas não para Trump. Mas não para Trump. Agora, sobre a NATO, o problema da NATO é complexo. E eu acho que a NATO já é que a NATO que nós conhecemos como Aliança Atlântica Defensiva já acabou. Já acabou. Claro. É uma quimera. Os europeus ainda se estão a agarrar desesperadamente a essa ideia de um aliado. Não, isso já não existe. E eu acho que houve um momento histórico, houve uma frase histórica de Donald Trump, por mais zangado que Donald Trump, embora ele não tivesse nenhuma ideia de porque é que queria que as tropas da NATO, hoje a Marinha da NATO, fosse para o Golfo Ele nem percebe quais eram as condições para a Estreito de Marinha ir. Hormuz. Sim, mas não fazia sentido. O que se passa no Estreito de Hormuz não são as marinhas britânicas, quer dizer,
todos aqueles navios ali a desminar, quando há lanchas rápidas que vão pôr minas. Milhares. É uma loucura. Basta que haja um Portanto, em 100. não podes pôr um grande navio quando há ataques de comandos suicidários, muitos deles, ainda por cima. Não seria uma boa tática militar em todo o caso. Mas isso Trump também não sabe, por mais que lhe digam essa parte dos briefings, ele não ouve porque se vai embora quando não gosta daquilo que lhe dizem. Mas ele disse uma frase, que é uma frase que implica, pela sua carga, não é ideológica, mas esta carga negativa desta frase, de ameaça, evidentemente, implica o fim da NATO, que é quando ele diz a NATO é um tigre de papel. Os países, os europeus da NATO, e o Putin sabe disso, ou seja, acabou. Uma das razões porque a NATO foi criada, uma das razões porque a NATO foi criada foi para contrabalançar o poder russo, o poder soviético. E, portanto, ele deu a volta ao oposto, ele ameaçou a NATO com a Rússia. Eu acho que as pessoas não se aperceberam disso. Não é possível pensar numa aliança com alguém que claramente usa o primeiro inimigo. Aliás, o Putin nos anos 90 quis aderir à NATO e os americanos não quiseram, renegaram-no, humilharam-no e disseram que ele tinha que se... E fizeram mal. E disseram que ele tinha que se pôr na fila. Fizeram mal, fizeram muito mal. Foi um grande erro de arrogância histórica, porque acharam que a Rússia estava a implodir e que nunca mais ia ser era um tigre de papel, a doutrina do tigre de papel, e viu-se no que é que isso deu. A Europa tem cometido diversos erros, mas está neste momento confrontada com questões terríveis, como diria o Essa, e são mesmo terríveis. Porque, em primeiro lugar, um projeto autónomo de defesa militar europeu só pode ser conseguido em pelo menos 10 anos. É quanto tempo demora. Sem a tecnologia americana atual no armamento, porque a Europa não tem tecnologia, está atrasada na inteligência artificial, é quase impossível. Não podemos ir para armamento convencional quando o armamento hoje é outro. E não se pode travar uma guerra só com drones. É preciso milhares de devices tecnológicos e a Europa não tem isso, não investiu isso, não estava preparada para isto. Em terceiro lugar, espera, porque isto é preciso explicar porque é que não se pode. Os americanos teriam dificuldade em sair da NATO, mas os europeus, para construir uma força militar de defesa autónoma e serem uma potência, neste momento não têm nenhuma condição para isso. Mas isso implicaria duas coisas na Europa. Implicaria que o chamada contratação, o procurement das armas teria que ser comum, portanto teria que ser centralizado, porque os tanques não são compatíveis, os tanques de um país não são compatíveis com os tanques de outro, as armas de um país não são... Portanto, neste momento há uma incompatibilidade entre os armamentos dos diversos países e estou a colocar já aqui o Reino Unido como parte, não da União Europeia, mas enfim, como parte da Força Europeia. A seguir, isso teria que implicar uma centralização europeia, teria que implicar aquilo que o Daniel detesta acima de tudo, que é, não lhe chamemos federação, mas uma união muito mais sólida, muito mais forte, em que a tomada de decisão e o poder de decisão estivessem centralizados. Isso implicaria provavelmente a união fiscal, que ninguém quer. A França e a Alemanha seriam muito reticentes. Portanto, isso é um projeto que não vai lá. Terceiro, quem pagaria isto? Atendendo à crise que se vai gerar. Há poucas maneiras de pagar este projeto. Há poucas maneiras. Aumentar os impostos não é popular. Deixar entrar mais imigração para aumentar as receitas fiscais não é popular, como toda a gente sabe. A Europa fechou completamente as portas à imigração. Temos que avançar, claro. Acabar com o atual sistema, que é o que muitos americanos dizem, com o atual sistema de pensões e com o Estado Social, que é o que os teóricos do armamento europeu dizem que é a única coisa a fazer é restringir o Estado Social ao mínimo, torná-lo um projeto muito mais próximo do americano, nem é do anglo-saxónico, e o atual sistema de pensões muito não bem. é sustentável e, portanto, o dinheiro teria que ser... Pois, mas isto são decisões que a Europa vai ter que tomar.
Não há hipótese que a Europa ou se arma e se defende, e isso custa muito dinheiro, e vai ter que comprar armas americanas, não os 5%, mas não sei quanto, ou pelo menos tecnologia americana, ou não se arma. E então terá que ser apenas a guarda do museu e dizer, ok, nós temos estes tesouros, somos uma grande Singapura, somos neutrais, queremos estar bem com a Rússia, queremos estar bem com os Estados Muito Unidos, e é sobre isto que os líderes europeus vão ter que pensar e estão a evitar pensar. Agora vamos falar dos 50 anos da Constituição Portuguesa. Foram assinalados hoje, numa altura em que o Chega quer mudá-la, a IEL também está com pretensões a isso, o PSD atira isso para a segunda parte da legislatura, que começa já para o ano. E, entretanto, Daniel, há uma sondagem muito curiosa do ISCTE que é reveladora. Foi uma sondagem feita pelo IPPS do ISCTE, que é, ou seja, basicamente aproveitando os 50 anos da Constituição. E há dados muito interessantes. Apenas 10% dos portugueses não se identificam com a Constituição. Apenas 17% acham que ela não se adequa à atual sociedade. 58% defende uma revisão, como é expectável, e em 2 dos casos, pelo menos infelizmente, e se calhar nos 3, no número de deputados, no enriquecimento ilícito e na prisão perpétua, que defendem revisão, não me espanta. Mas o mais interessante é quando se fala dos limites materiais, os limites materiais é aquilo em que não se pode tocar, sem mudar os próprios limites materiais primeiro. 89%, portanto, oposição a alterações, 89% nos direitos, liberdades e garantias. Em segundo lugar, 83% é contra qualquer alteração nos direitos laborais e sindicais. É a segunda. Importante para outros debates que andamos a ter. Isto traduz-se, por exemplo, só 5% é que defendem que possa ser possível o despedimento sem justa causa, só 12% defendem mais limitações ao direito à greve, só 27% defendem mais privados no serviço público. Então o que é que os terá levado a votar naquilo Já lá vou. Ou seja, tudo o que na Constituição incomoda a direita mais liberal, e aqui estou a pôr a IEL e hoje em dia o PSD, na Constituição é exatamente aquilo que as pessoas não querem que seja alterado na Constituição. Nós temos uma maioria de 2/3 de direita, mas isso não quer dizer que os valores socioeconómicos tenham mudado. Porque isso muda muito mais lentamente do que o voto. Eu arrisco-me a dizer que metade dos eleitores do Chega, que vêm da esquerda, aliás, têm valores iguais aos que tinham antes, no que toca às questões sociais e económicas. Votaram no Chega por outras razões que não estas. Aliás, é por isso que o André Ventura está tão aflito sempre com a lei laboral, sem saber muito bem o que é que há de fazer. A Constituição... E é mais estatista às vezes que a esquerda em certas coisas. Porque percebe os dois tipos de eleitorado que tem. A Constituição, assim como quem a interpreta, o Tribunal Constitucional, não está preso a maiorias circunstanciais. Está relacionado com maiorias sociológicas que são, em geral, mais estáveis do que as maiorias político-partidárias. Isso é terrível. Por isso, quer as revisões constitucionais, quer a escolha de juízes, devem procurar os consensos que atravessam as legislaturas, os eleitorados e as gerações. Que, como esta sondagem indica, não mudaram tanto como mudou o sistema partidário. Não quer dizer que não venham a mudar, mas não mudaram. Nós não temos o que este estudo nos diz, o óbvio. Nós não temos um problema constitucional, mas isso é um óbvio ululante. Nós não temos um problema constitucional, mas também nos diz que nós temos uma maioria clara, bem, esmagadora, para dizer a verdade, quando se olha para os vários dados da sondagem, que sustenta esta Constituição e que, curiosamente, é parecida com a maioria sociológica de há 10 anos e de há 15 anos. É parecida. Percebes a fragilidade do teu argumento? Não, o meu argumento não. É que termino exatamente a explicar porquê. Não, sabes porquê? É porque o voto de protesto que o Chega corresponde. Mas é o quê? Não é um voto. Também tu podes tirar, dizer as pessoas votam porque querem. Isso não é assim que se analisa a política. Desculpa. Já estou a ouvir dizer isso 20 vezes. Não é assim que se analisa a política. As pessoas votam por muitas razões. Pois votam. As pessoas votam por muitas razões. As pessoas, tu dizes, a maioria, 20 e tal % dos portugueses são racistas, já eram e votavam no PCP. E votavam no PS, já eram.
Não votavam era por causa disso. Votavam por causa de outras coisas. Ou seja, votavam... É fazer psicologia votavam, do voto, não é psicologia. Existem imensas sondagens. Não precisas fazer psicologia. Olha, votam. Não estou a fazer psicologia. Tu, quem está a fazer psicologia é tu. Eu estou a pegar um estudo. Eu estou a pegar um estudo, que não é psicologia. Mas isto é uma democracia representativa, não é uma democracia direta. Pedro, Isso é uma democracia representativa. Isso é uma posição moral. Eu não estou a fazer uma posição moral. Estou a fazer uma análise política. As pessoas votam por muitas razões. E as mesmas pessoas, isto não aconteceu só em Portugal, aconteceu em França, aconteceu em vários sítios, que defendem Estado Social, defendem uma economia equilibrada. Podem ser racistas e não gostam Podem de não, imigrantes. muitos delas são. Sim, E a questão é o que é que motiva o voto delas. Terminando só com uma nota à parte, que não tem a ver com isto, que é a repetição ad nauseam daquela ideia de que é preciso tirar o caminho para o socialismo da Constituição. Eu vou tentar explicar pela última vez. O caminho para o socialismo não está na Constituição. Está no preâmbulo da Constituição. O preâmbulo da Constituição, por natureza, não pode ser alterado, porque é um documento histórico. Não tem valor constitucional, no sentido de não tem implicações constitucionais. Seria o mesmo que alguém querer rever a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Dizer, não, eu não concordo, quero mudar ali umas coisas. É um documento assinado, com uma data, não se mudou um preâmbulo. Mas pode ser retirado. Pode deixar de ter preâmbulo. Está bem, o que é que isso interessa? Aquilo é um documento histórico que marca o período assinado pelos constituintes de 1976 e tem aquele período. Ora, eu vi do brilhante líder parlamentar da IEL a dizer que isso é a coisa mais importante para mudar a Constituição. Meus amigos, isto diz tudo sobre a importância do pensamento da IEL. Claro. Bom, eu não me oponho, em tese, a revisões da Constituição, porque já as houve. Claro, com certeza. E acho que uma Constituição vai se adaptando à modernidade, ou à pós-modernidade, ou à pós-pós-modernidade. Neste momento, eu não percebo, sinceramente, não percebo a discussão política em Portugal. Porque o que se está a passar no mundo, nós estamos a discutir o quê? A prioridade é rever a Constituição neste momento? Talvez não. Está bem, também estamos a discutir a lei da nacionalidade e não sei o quê, porque já vinha por arrasto. Mas estas discussões pseudo-ideológicas, que não o são, que são às vezes sustentadas numa grande ignorância histórica, a Constituição, tal qual existe neste momento, não é um obstáculo Para nada. Nem às famosas reformas, nem ao progresso. Não é, o problema não está na Constituição. O problema de Portugal, e Portugal tem um problema de subdesenvolvimento e de convergência, que não teve a convergência que seria razoável ter tido com os fundos que recebeu, não é por causa da Constituição. E também as deslocações de voto de um partido para o outro, ou de um partido para a esquerda, para a direita, também não é por causa da Constituição. A Constituição é um documento que paira sobre isto tudo. Mas neste momento, em particular, com os desafios que há para a Europa, para Portugal, Portugal está na Europa, está na União Europeia, não é imune a aquelas questões que eu disse há pouco, as chamadas grandes opções. O que é que nós vamos fazer para arranjar dinheiro? Como é que vamos arranjar dinheiro? Há poucas maneiras, eu já expliquei quais são, não há mais do que aquelas. Vamos aumentar impostos? Bom, tudo isso gera crises políticas. Porquê é que estamos a discutir? A Constituição não tem nada a ver com isto, não é neste momento prioritário rever a Constituição. Serve mais uma vez para o Dr. Ventura andar aí a agitar as bandeirinhas e para o do PSD regime. não tem que falar da habitação e de saúde o PSD está... Sim, é verdade. O Governo está num momento histórico, enfim, se não são todos idiotas, e acho que não são, já perceberam a gravidade do momento. Vão à Europa, veem televisão, veem as notícias, acho que já perceberam. Por isso é que estão a falar de nacionalidade. Bom, exatamente. Ora, as duas questões que vêm de repente para cima da mesa, o que é? Novamente, a criminalidade, a imigração, Nunca tem se 50 falou do leituras, aquele relatório Rasi. Toda a gente tem uma leitura do relatório Rasi, como se aquilo fosse neste momento a maior urgência nacional. Num dos países mais A grande seguros do mundo. urgência nacional é. Nunca Portanto, houve. o mundo está numa crise medonha.
amanhã. Nós vamos empobrecer, vamos ser terrivelmente afetados por essa crise e não é de um modo lateral. Nós estamos no meio dela, vamos estar no meio dela e vamos ter que a pagar. E o que é que estamos a discutir? A revisão da Constituição, que é uma coisa essencial neste momento, e nem é a lei da nacionalidade. Estamos a discutir se a imigração gera ou não maior criminalidade. E mesmo que gerasse, não é a discussão prioritária neste momento. Eu gostaria, de uma vez por todas, que os governantes portugueses e as oposições, que também são muito fraquinhas e um bocado patetas, na minha opinião, tivessem alguma inteligência e racionalidade e não tratassem os portugueses como idiotas. E dissessem, não, os problemas com que nós estamos confrontados são estes. Nós percebemos o que se está a passar. Se calhar não temos grandes soluções e vamos todos ver, vamos improvisando alguma coisa, mas temos que ter pelo menos algumas soluções. E não é daqui a 5 anos. Não é daqui a 5 anos. Em breve a Europa vai ser confrontada, até porque vai ter eleições importantes, com estes problemas. E só pode resolvê-los de 2 maneiras. Ou seja, ou o regime liberal sobrevive, ou os liberais sobrevivem, ou morrem. Chamem-lhe o centro, chamem o que quiserem. Se morrerem, quem vai governar a Europa será a extrema-direita. E vai haver uma extrema-esquerda. E nada será, como diz a grande frase, o grande clichê, nada será como dantes. Pedro? Pois bem, eu começo o dia a ler a imprensa internacional e tudo aquilo é apocalíptico. E depois abro a imprensa nacional e diz assim, revisão constitucional. Nacionalidade. Todo no mundo, sabe, a sensação que tenho é a revisão, o Chega quer fazer uma revisão constitucional para o TikTok. Que é uma coisa, vai ser aquilo Quer uma nova Constituição. Prisão perpétua. Quem não pode invadir o Irão tem que ser entreter com alguma coisa. É uma dancinha. em swing. Uma coisa. Castração química. É química. É química. Aqui são os fluidos a subir. O PSD está a governar em MacGuffins. MacGuffins o Hitchcock colocava um objeto, qualquer coisa na narrativa, que fazia a narrativa evoluir, mas que não tinha importância para a narrativa em si. MacGuffin. Sim. E o PSD, isto são MacGuffins. A lei da nacionalidade, MacGuffin, aquilo parece que a narrativa vai evoluir, mas aquilo não, para a narrativa em si não. Tu não ouviste o Leitão Amar a dizer que havia um grande... As pessoas queriam mudar na A lei, peraí, o meu microfone parece que está aqui a derrapar. Está a derrapar. A lei trans, tudo a discutir os trans, a questão trans, problema O central. tema é, exatamente, atualidade total. A lei laboral, patrões, bom, se vier... Se queir alguma coisita. Se vier... Se queir alguma sindicatos, coisita. Se queir alguma coisita. e tal. Lei laboral, não, lei laboral é essencial ao país e tal. Então isto são MacGuffins, porque depois, habitação, em 10 anos aumentou 107%, eu acho aquela coisa, aqueles títulos, desde o governo Montenegro aumentou não sei quantos por cento, acho isso um bocado. Bom, foi em 10 anos aumentou 107%. Saúde. Tudo mal. Mas Até a pronto. economia. Olha o cabaz, o aumento do cabaz de produtos essenciais. Brutal. O que aumentou a gasolina, a botija de gás, os bens básicos nos últimos dias. Mas o que é que a importância é aqui? Vamos. É verdade. O que é que são as manchetes? Tribunal Constitucional. Isto são MacGuffins. E depois há outra coisa. Eu estou a ver as notícias e o que vejo é: não se consegue construir nada em Portugal. É uma coisa impressionante. Mas a Constituição. Escuta, é que, por exemplo, eu hoje estive a ver o discurso do Sr. Presidente da República. Nós mudamos a Constituição. É uma coisa. É excitante. Aquilo não, uma pessoa vão ser 5 anos de discurso. Aquilo dava-me tanto Mas jeito há uma coisa que ele a diz que é verdade. Não há nada que esteja na Constituição que impeça que as coisas se façam. Mas nada se consegue fazer. Eu hoje estava a ver, terminal do Porto de Leixões, bem ou mal, ia-se fazer. Já não se vai fazer. Pronto.
E o aeroporto também. Não se vai fazer. A APA aprovou, a Agência Portuguesa do Ambiente, mas agora o Presidente da Câmara diz que o novo terminal Luísa do Porto dos Salgueiro Açores diz que não, é preciso um novo... Não interessa, eu não sei se está bem, se está errado. Sei é que não se vai fazer. Ia-se fazer, já não se vai fazer. A terminar. O À conta aeroporto, disso, somos o aeroporto, estamos aqui sem o aeroporto, TGV. estamos aqui há quantos anos a falar, quando é que se vai fazer? Não se vai fazer. Não se vai Agora, fazer, agora já. não se faz nada, Pedro. nada neste país. Há uma probabilidade que, ao contrário de vocês, eu acho que o problema pode ser que sejam os portugueses, não é a Constituição. Eu acho que isto não cai bem. Mas... Pedro. Bom, a discussão que eu mais estava a ter, mas isso é que não temos mesmo tempo, era aquela discussão que eu estava a tentar motivar aqui o Daniel Oliveira. Levas o Daniel pelo braço. Exatamente, vamos para ali os dois. Vamos lá fora. Porque há quatro dados que o estudo do ISCTE, do Instituto de Políticas Públicas, tem sobre a Constituição, que é, há uma vontade de reformar a Constituição, as pessoas querem, mas sem mudar a essência, a ruptura, sem haver rupturas, há uma adesão aos limites materiais da Constituição, as pessoas querem manter aqueles limites materiais, no fundo, querem a Constituição, querem o núcleo central da Constituição, e as propostas que reúnem maior apoio são uma inversão do que as pessoas querem. Ou seja, por exemplo, querem uma criminalização do enriquecimento ilícito, mas estão muito contentes com saber que não há inversão do ónus da prova. Ora, quem quer enriquecimento ilícito é contra um princípio basilar que defende a Constituição. Sabes alternativas que não envolvem não há. Não. Lamento, mas não há. Quer a redução do número de deputados também, para baixar a proporcionalidade e baixar a representação. E, portanto, Não é essas preciso estão mudar a muito Constituição para isso. diminuir o Portanto, número. o curioso é aquilo que o Daniel estava a Não me apontar. digas que acaba o pano no Parlamento. O que o Daniel estava a apontar é que é bastante interessante, porque a grande discussão é as pessoas quiseram uma coisa, porque no boletim de voto não está caixinhas, olha, eu vou votar neste porque quero isto, porque quero aquilo. Não é assim. As pessoas votam num projeto político. E o projeto político tem linhas mestras. E as pessoas depois decidem por essas linhas mestras. Ou não. Ou não. Ou decidem por outras Ou razões, decidem, claro. Ou decidem por mas outras é razões. assim, mas exprimem aquela vontade. E, por exemplo, esta história é incrível. Quer dizer, não querem privatização dos serviços públicos, mas muito bem. Não querem a liberalização do despedimento de justa causa. E a questão do despedimento sem justa causa vai acabar por ter praticamente 2/3 de apoio na Assembleia da República. E quase ninguém os quer. Portanto, essa discussão é interessante. Quanto à Constituição propriamente, eu acho que a reforma deve reformar a Constituição. É normal rever a Constituição. É normal. Os metadados, por exemplo, a questão dos metadados tem que ser já não é alterada. revista há mais de 20 anos, Claro, talvez 22. e precisará. Portanto, mas eu agora? também tenho propostas. Ninguém me vai perguntar. Eu acho que deve ser melhor esclarecido a questão da hierarquia do Ministério Público, apesar de lá estar, mas há muitas dúvidas. A questão dos metadados e coisas que vão surgir, como a questão da inteligência artificial que não havia e a sua influência, aquilo que pode ter. Agora, há duas coisas que são essenciais. Duas essenciais. Quando não se tem nada para dizer, fala-se da Constituição. Isto já vem de trás. Eu lembro-me de outros projetos constitucionais. É quando não se tem projeto, quando não se tem uma ideia para apresentar, vamos atirar com a revisão constitucional. E a questão que se levanta é esta. Não há nada que a Constituição impeça para que o país tenha menos burocracia, que haja regionalização. Ao contrário, a Constituição diz para Quer dizer, nada de central para a vida dos portugueses e para o desenvolvimento de Portugal, a Constituição impede rigorosamente nada. Nem impediu. Nada. Nem Agora, impediu. há só uma coisa que eu não... Para terminar, que o Luís Pedro e que a Clara disseram. Nós não vivemos num país que funciona em subdesenvolvimento. Temos Não funciona, mas tem índices. de Tem desenvolvimento. índices e eu acho que a nossa... Viste isso nas tempestades. E nasce que a nossa evolução... Epá, a Califórnia, quando arde toda. Sim, mas e não é um país desenvolvido. Nota-se. Problemas de ricos. E eu Problemas de ricos. ainda acho que a evolução que nós fizemos nestes 50 anos, mesmo com este dinheiro todo que pode ser desperdiçado, foi extraordinário. Muito bem. Vamos às notas. Estamos Daniel, todos de acordo. isto é 1 minuto para cada um, infelizmente um pouco mais. Vamos ver se É consigo. verdade. Daniel, 50 anos consegues, Daniel, tu do consegues. assassinato do Padre Marx. Sim, há 50 anos que foi posta uma bomba e que matou o padre Marx e Maria de Lourdes, uma jovem estudante. Isto já foi depois do 25 de novembro, Sim, há sim, 50 anos, portanto, percebe-se.
O padre Max era um padre de esquerda, de Vila Real. O Jornal de Notícias fez um excelente trabalho agora buscando isso, porque tem com algumas novidades, pelo menos mais claras, com confissões diretas de pessoas envolvidas. O 25 de Abril, o período pós-25 de Abril, não foi, genericamente, quando comparado com outras revoluções, um período violento. Teve picos de violência de ambas as partes. Agora, a violência mais brutal foi de grupos de extrema-direita, foi a rede bombista que foi responsável por 600 atos de violência, o MDLP e o ELP, aliás, que tem como digno representante um vice-presidente da Assembleia da República, que foi deste movimento. Ao contrário do que aconteceu com os FP25, ninguém da rede bombista alguma vez foi julgado. E isso permitiu que se construísse um esquecimento, mesmo que fosse depois amnistiado. Um esquecimento que permitiu reescrever a história. Por exemplo, aqui percebe-se que há uma forte ligação entre os mercenários envolvidos e alguns setores do CDS e, por exemplo, que o CDS apareça como um partido imaculado, que lutou pela democracia. O PREC, aquele período, foi bem mais confuso e teve estas duas vítimas, entre muitas outras, mas teve estas duas vítimas que nunca viram feita justiça nos tribunais. A minha nota, Hugo Soares. A minha nota é sobre a prestação do Hugo Soares, aqui numa mesa aqui ao lado. Foi ontem? Anteontem. Onde o Hugo Soares diz que... E atenção, Hugo Soares é o verdadeiro vice-primeiro-ministro de Portugal. É o segundo homem mais importante, com mais poder neste país. Um minuto. E então ele, na altura das eleições americanas, eu aqui já o tinha dito, disse que não estava indeciso entre Kamala e Trump. E agora foi confrontado no painel dizendo, e agora? E ele volta a dizer que, eu não sei porque não sei, continua a não saber em quem votaria, porque não sei como é que Kamala seria como presidente dos Estados Unidos. Nesta altura, com o pior presidente de sempre Em exercício. nos Estados Unidos, Em evidente exercício. com tudo aquilo que está a acontecer, ele continua a achar que provavelmente a Kamala... É o Hugo Soares. Não, mas só para terminar... Não sei se ele sabe bem quem é a Kamala sequer. Pois, isso... Não admira que Portugal seja o grande aliado, neste momento, de Trump na Europa. É que, de facto, a figurinha que nós estamos a fazer, que também ninguém fala disso... Ele nas lajes? Em relação a Trump e àquelas conversas entre Rangel, são, enfim, embaraçantes. Luís Pedro, as eleições na Hungria na próxima semana. Sim. Orbán. Vamos só pensar o seguinte. Putin, a Rússia tinha no Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria um espião dentro das reuniões da União Europeia. E a União Europeia, A Rússia ainda funciona, portanto. tendo isto sido descoberto, não fez nada, porque está na expectativa que Orbán perca as eleições agora, dia 12. E agora a extrema-direita foi ao beijamão Orbán, à Hungria. O nosso Ventura esteve lá, em grande, a fazer um discurso em inglês. Sendo que Putin e Trump lhe enviaram mensagens. Mas Não aventura. as sondagens dão uma margem muito grande à oposição, embora a oposição também não seja flor que se cheire. Mas o Politico, na versão europeia, tem um artigo de ontem muito interessante chamado Hungary's Unfair Election, em que explica porque é que mesmo com as sondagens a dar uma distância tão grande, Orbán poderá vencer estas eleições porque o sistema está todo viciado e explica como é que esse sistema está todo viciado e como é que Orbán deverá para não ser vencer estas verdadeiramente eleições. negativo. Vamos à Lua. Uma coisa boa. Vamos à Lua. Nós, neste momento, devíamos estar, em vez de estar a olhar para o Trump e para a Idade da Pedra, devíamos estar a maravilhar-nos porque a América, isto é a América, eu take the good with the bad, a América vai voltar à Lua. Em 3 missões, Artemis já está a orbitar, ainda não vão caminhar na Lua. A única vez que caminhámos na Lua, que nós, humanidade, foi em 72. O mundo parou. Ainda há quem hoje acredite que não foi verdade. Mas eu acredito. Exato. Sabes que a Terra também não é redonda, não é? Não, é pois, plana. É planíssima. E vai voltar a caminhar na Lua.
A segunda missão é em 27 e provavelmente só em 28, se tudo correr bem, voltaremos a pisar o solo lunar. Mas, evidentemente, e este é o nó do problema da América, o cérebro por trás desta nova missão ainda é o de Elon Musk, o nosso amigo. Sim. É a privatização. Temos que ir embora. O elevador Starship com que eles vão descer no solo da Lua é um elevador concebido pelo Elon Musk e pela SpaceX. E é isto, meus caros amigos, que a Europa não tem e duvido que alguma vez venha a ter. E se puder, ouça o Fly Me to the Moon do Sinatra. Posso cantar? Ouve-se. Não, deixa estar. Tu és o bardo do programa. Nós voltamos na quinta-feira. Se não puder voltar connosco, estamos sempre disponíveis no podcast e também na app da SIC Notícias.